essa prática, né, da meditação, ela traz para a gente esse estar no presente, né? Isso é muito... Quer ver? Eu selecionei uma frase do Guimarães Rosa, que eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte, olha, o Guimarães Rosa, ele diz assim... deixa eu achar a frase aqui. Ele diz assim, olha, eu procuro captar o fato, o momento, para colocar o leitor dentro da trama. Mas, para captar este momento, é preciso que o autor esteja no momento. Por isso, eu tenho meus caderninhos que me acompanham em todas as minhas viagens. Eu amarro um lápis com duas pontas e no sertão, até em cima do cavalo, eu escrevo. É o momento. Um passarinho faz um movimento, eu capto o movimento. Na hora, eu escrevo como vejo. Mas só naquele momento eu poderia registrá-lo. Jamais poderia guardá-lo na cabeça para depois de algumas horas ir compor. Né? Então, esse estar no momento, não é, é a prática mais básica e mais difícil que a meditação vai nos ensinando. Então, realmente, né, eu super recomendo também essa relação de simplesmente parar e prestar atenção no respirar, no estar aqui. Por alguns minutos, às vezes 10 minutos é suficiente. Né? E Marília, isso leva a uma outra escrita. E isso seria quase um vocabulário sensitivo das emoções, não sei, um repertório, quase um vocabulário que o Guimarães Rosa se propõe? Então, Guimarães Rosa ele era extremamente atento aos detalhes. Se você vai lê-lo, né, você percebe que ele sabe, ele ia perguntando nas viagens dele, etc., qual é o nome desse capim? Como que eu descrevo a cor e o tom do verde claro, do verde escuro, do verde amarelo, do verde não sei o quê? Qual o nome dessa flor, dessa... Ele vai fazendo listas, né? De extrema observação ao momento, aonde ele está ali. Né? E depois anotava e depois escreve. Então, sem dúvida, é um vocabulário, né, que se vai criando. Legal, então vou passar para o Emílio. Emílio, tá aí. Bom, esse processo, né, dessa criação instantânea, ele me levou muito a mergulhar quando eu comecei a escrever poesia, né, desde a minha adolescência, e que quase que eu me obrigava a escrever todos os dias, e escrever de uma forma instintiva. Né? Eu me dava ao deleite, né? Me dava assim, a ideia de mergulhar uma emoção, seja ela qual fosse. Podia ser uma paisagem, podia ser alguém, podia ser uma notícia, podia ser algo que estivesse, de uma certa forma, me impactando ou mesmo me pressionando a usar a escrita como uma necessidade. E durante muito tempo eu fiz isso. Fazia isso diariamente, às vezes 2, 3 vezes ao dia. Depois, você vai criando esses cabelos brancos da vida e acaba a atividade de ofício, as formações e as tribulações que a gente vai amarrando a gente, né? Aí a gente vai deixando e começa a fazer uma poesia da mesma forma, mas com um certo cuidado. Né? Talvez por essa cobrança de você, né, se autodeclarar poeta e, ao mesmo tempo, se cobrar um poeta talvez mais trabalhado. Né? Depois eu me questionei também sobre isso e voltei a fazer da forma que sempre fiz. E esse exercício, né, e ao mesmo tempo ouvindo um pouco da Nathalie, né, de quanto isso é importante, não apenas para satisfazer a sua criação, mas, sobretudo, para a sua identidade mesmo, dar um certo conforto, né, ao seu ser. Esse que muitas vezes é estranho, né? A gente acha que sabe quem é, mas, de repente, em algum momento, a gente percebe que não é bem assim. E é isso que me tem deixado assim, bastante impressionado com você se redescobrir a partir de qualquer coisa.
né? A partir de determinado momento, você se dá a essa coisa sem métrica, sem correção, de olhar e interpretar de uma forma sem nenhum conceito ou qualquer uma determinante, ou como você bem falou, sem nenhum controle, né, de estilos ou de grafias. Até a letra muda, né? Não existe uma conjunção, não existe nada. E isso tem me feito me sentir até melhor. Confesso que isso tem dado uma sensação mais positiva, digamos assim, até minhas atividades de trabalho. E é nisso que a gente está se pegando aqui, né? Eu até pus um trechinho de um versinho aí que foi... Eu fiz uns 5, 6, 8, deixei aqui anotadinho, mas acho que a gente tem que realmente se descobrir, né? E descobrir no outro, né? Que é a grande chave. Enfim, é isso. Muito bom, Emílio. Muito bom. Esse é, né, é uma descoberta, essa redescoberta, ainda mais você sendo um poeta assim com experiência, né, de escrita de poesia, né, poder se libertar também da forma, que não significa que você pode voltar a ela quando você quiser, né? Mas eu acho que tem um pouco essa é uma das coisas de assim, a obrigação, não é? Quando vira uma obrigação, eu tenho de escrever um poema na forma de um poema, ou eu tenho de escrever, eu vou sentar porque eu vou escrever a minha tese. Pronto, acabou, você já não vai escrever nada. Vai sentar ali e vai começar um drama, porque qual é mesmo, para onde que eu vou escrever um como. Não, comece a escrever. Depois fala assim, não, aí você pode depois passar para um trabalho. Aí sim, se você tem um artigo para entregar, você tem que escrever um artigo. Mas você pode usar a prática da escrita para exercitar a liberdade sobre aquele artigo, sobre aquele tema, e aí depois aproveitar isso, né? Fazer as duas coisas conjuntas, né? E aí a gente vai para um primeiro exercício, tá? Para depois a gente voltar a conversar. Vou citar mais algumas coisas, fazer um primeiro exercício, conversar em grupo. Eu vou lembrar para quem está chegando. Mas antes disso, eu vou pedir para todo mundo que está aqui escrever no chat o seu nome, para a gente saber quem está aqui, né? Para a gente ter esse repertório das presenças, tá? Então, é só escrever o seu nome aqui, para a gente meio uma lista de presença que facilita. Legal. E, enquanto isso, a gente pode ouvir a Arielle. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eu rapidamente extrapolei as perguntas, os prompts. Eu fui... É como se o procedimento da pergunta, né, de seguir a frase, eu fosse aplicando ele no resto do dia com outras questões que iam surgindo, assim. E aí eu sentava e colocava 10 minutos, usei sempre 10 minutos, e esse uso desses 10 minutos, eles me fizeram ser muito objetiva, assim, a levar para o caderno aquilo que de fato era importante ser levado, assim. E aí eu fiquei impressionada como vários processos mentais ou emocionais, ou enfim, questões se desenrolaram, se desembaraçaram rapidamente, assim, como se fosse muito importante saber a pergunta certa a ser feita, assim, né? E isso me impressionou bastante. E a relatividade desses 10 minutos, assim. Você disse que Passava... você... Fala. Não, continue, Arielle. Passava muito rápido, mas ao mesmo tempo, como tinha essa urgência de colocar o que era importante, porque eram só 10 minutos, parecia que esses 10 minutos abarcavam um mundo, assim. Que legal, que boa experiência. E você buscou, você disse que usou aquelas frases, mas você buscou outras também, né? Porque eu comecei com elas, mas logo eu me vi me fazendo outras perguntas e colocando outras questões, e daí eu ia lá e escrevia, assim, né, para responder sobre outras coisas, e foi incrível, assim. Que bom, que bom. Eu acho muito bonito ver esse entusiasmo, esses depoimentos, né? Porque a gente
Eu acho que a gente vai se essa coisa de se descobrir, né? Uma das coisas que eu escrevi essa semana que eu gostei, que foi uma descoberta para mim mesma, assim, fazendo essa prática de escrita, tentando descrever detalhes de coisas, era assim, nossa, quando a gente escreve, na verdade, a gente nunca está sozinho. Porque é tanta voz interna aqui, eu estou escrevendo, sou eu falando, mas eu estou tentando falar do quadro, do pássaro, do mar, da areia, e aí você não está sozinho, você está cercado de coisas e você está escrevendo aquelas coisas, né? Então, são descobertas que vão, ou questões, como você disse, que vão surgindo, que você nem imaginava, né? Que de repente aquelas questões estavam aí presentes, e aí vão resolvendo coisas na vida, né? Então, é muito legal eu acho que é uma verdadeira democracia da escrita, né? Uhum, É sim. muito liberador isso. Que legal, que bom. E a gente tem falado bastante do Guimarães Rosa, né? Eu tenho uma história, é, talvez vocês conheçam, que eu não sei exatamente onde está essa história, mas numa disciplina de literatura nós estudamos um poema do Carlito Azevedo que se chama Limpeza do Aparelho. E essa expressão limpeza do aparelho, ela, né, segundo as histórias que a gente ouviu na aula, ela era uma expressão usada pelo Rosa. No trabalho de escrita dele, ele sentava e primeiro ele escrevia tudo, qualquer coisa, fazia a limpeza do aparelho como se a mente fosse esse aparelho que precisa ser tudo colocado ali. E tá, depois que ele tirava tudo isso, né, sem se preocupar com correção, com julgamento, tá, daí ele estava pronto, então, para escrever de modo, né, mais organizado, enfim. Achei bem interessante isso, assim. Muito, muito, porque também tem um outro processo que começa a aparecer, que é, por exemplo, eu nunca escrevi nada que fosse, por exemplo, ficção, né? Sempre escrevi ensaios acadêmicos, estudos literários e tal. E, de repente, eu tenho deixado, às vezes, a mente seguir sem controle, né? E aí eu vou deixando as imagens surgirem, eu falo, nossa, onde é que eu não tenho a menor ideia de onde que eu estou indo? E umas imagens meio surreais, aí começa a aparecer umas coisas meio malucas, né? Que em geral a gente não deixa sair. Você fala, nossa, se eu seguir por esse caminho, talvez eu consiga entender a mente de um ficcionista, por exemplo, que eu nunca consegui entender. Como é que consegue, né, ir entrando em outros mundos, em outros personagens e tal. E isso com pouquíssima prática de prática de escrita nessa prática que a gente está fazendo aqui, né?